louvando e glorificando ao seu nome. Para quem não me conhece, me chamo Thales, sou diácono na Igreja Adênio do Jardim Metrópolis, presidida pelo pastor Felipe Dias. Estou aqui debaixo da bênção. Desde já eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e ao anjo da igreja, pastor Antônio, correto? Pastora Milena, por me receber, mesmo sendo tão jovem, acreditar no altar deles, em trazer uma palavra para as ovelhas que eles cuidam, uma palavra de Deus. Glória, aleluia, glória. Também quero agradecer o pastor Osvaldo, dirigente do culto, presbítero também. Deus vai abençoar todos que são do ministério e todos aqueles que estão visitando. Gente, abram vossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Está comigo aqui a minha esposa, Stephanie, que louvou aqui. Sou novo ainda nesse ramo de casado, mas Deus está cuidando de tudo, amém? Está comigo também minha mãe. E se não fosse ela, através do poder do Espírito Santo, eu não estaria aqui pregando hoje. Mas foi os joelhos dela, através das orações dela, que Deus está realizando a obra em minha vida. Aleluia. Atos capítulo de número 1, versículo de número 1. Gente, eu prometo que eu serei bem rápido. Eu serei rápido, fiel à palavra, mas com o objetivo. Atos capítulo 1, versículo de número 8 está escrito: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Só até aqui pode ser separado. Quando eu recebi o convite para pregar na igreja, eu vi que era a quinta do poder de Deus. E Deus me deu uma mensagem para falar do poder dele. E é através dessa mensagem que eu irei pregar aquilo que Deus falou comigo, e creio que Deus vai falar com a igreja. Gente, o livro de Atos dos Apóstolos é bastante conhecido. É bastante conhecido pelo fato de nós termos por base o Pentecoste, baseado em Atos capítulo 2. Nós conhecemos muito bem essa passagem. Nós conhecemos o livro de Atos como textual do livro de Atos, o capítulo 2, a qual é mencionado sobre a descida do Espírito Santo. Então eu creio que toda a igreja, até quem nunca leu a Bíblia, conhece essa história de Atos capítulo 2. Então o livro de Atos é bastante conhecido. Gente, Atos é escrito por Lucas, o doutor Lucas, o mesmo que escreve o Evangelho de Cristo através do livro que leva o seu nome, Evangelho segundo escreveu Lucas. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 1, versículo 1, está escrito o primeiro tratado a Teófilo. Gente, o primeiro tratado a Teófilo está escrito em Atos dos Apóstolos. Lucas, quando escreve esse livro e esses relatos, ele tem um público-alvo, ele tem um público que ele direciona essa mensagem. E a Bíblia diz que o público-alvo de Lucas é os gentios, porque o Lucas é gentio. E Lucas é gentio. Então ele vai escrever todos os feitos, tanto dos apóstolos, como também a chamada de Paulo em seu livro, que ele dá o nome de Atos dos Apóstolos. Gente, nesse livro em que nós lemos, e nesse versículo em que nós lemos, a Bíblia deixa claro: mas receberei poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E é sobre esse poder que eu quero falar. Que poder é esse que virá sobre vós? É a promessa a qual Joel fala que todos seriam revestidos do Espírito Santo de Deus. Lucas também, no capítulo 24, no versículo 49, se não me falha a memória, ele vai dizer
que Jesus diz para os seus discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas que poder é esse? Que poder é esse que vai revestir a igreja? Gente, esse poder aqui é muito importante. Por quê? Porque esse poder é para testemunho do Evangelho. Só que não intriga a cabeça, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, a qual nós temos, a Bíblia diz: mas recebereis, e isso está no futuro, eles ainda não têm, recebereis poder, isso está no futuro. Só que não intriga a cabeça, em que em João capítulo 20, versículo 22, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus. Então não intriga a cabeça, se Jesus, antes da sua morte, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, que poder é esse que eles vão receber, que eles ainda não têm? Gente, para quem não sabe, a pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, ela nos informa que o Espírito Santo atua pelo menos de 3 formas. E que 3 formas são essas? Regenerando, santificando e capacitando. Então essas são as 3 formas do Espírito Santo agir: regenerando, santificando e capacitando. Quando em João capítulo 20, versículo 22, Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo ali está atuando com o poder de regeneração e santificação. Então esse Espírito Santo que sopra em João capítulo 20, versículo 22, é diferente do poder do Espírito Santo que ainda virá sobre eles. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo, a qual o versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos diz, é o poder, dunamis no hebraico, ou dunamis no grego, melhor dizendo, é o poder em ação, dunamis, dinamite, poder em ação ou poder real, que começará a partir da descida do Espírito Santo para o crescimento do Evangelho da igreja. Então o poder que Deus está falando, que vai ser revestido a igreja, no versículo 8, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, é o poder em ação. Então perceba que a ordem é muito clara. Jesus primeiro sopra sobre eles o poder, ou melhor dizendo, o Espírito Santo, com a ação de regeneração. No versículo 8 vai falar de um poder que eles vão receber, de capacitação do Espírito Santo. Então a ordem é clara: Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo com a ação de regeneração. E o poder que eles vão receber em Atos 2 é o poder de capacitação. Então é clara a ordem que nós temos: regenera e capacita. Não é capacita e regenera, é regenera e capacita. Não é capacita e santifica, é santifica e capacita. Então o Espírito Santo, a primeira ação dele na vida do crente é regeneração. Não tem como falar que é capacitado se não for regenerado. Não tem como falar que é santificado, falar que é capacitado se não for santificado, porque o primeiro ato do Espírito Santo na vida do crente é a regeneração. Então perceba que a ordem não muda. Deus não capacita para regenerar, Ele regenera para capacitar. Ele não capacita para regenerar, Ele regenera para capacitar. Então, é por isso que nossos dias atuais está muito embolado essas coisas. Porque eu não sou contra, porque eu nasci no Pentecoste, eu nasci numa igreja pentecostal, debaixo de poder e unção. Eu não sou contra isso. Só que perceba que hoje vemos pessoas capacitadas, porém não regeneradas. E isso é difícil ver em nossa igreja. Por quê? Porque é difícil você ver crente que foi regenerado. E tais, o que é um crente regenerado? Um crente regenerado é que recebeu o fruto no singular, não hoje, o fruto no singular. E que fruto é esse? Gálatas 5 diz para nós que o fruto do Espírito é o amor. Então não tem como o crente ser regenerado se ele não tiver amor. E o que é amor? Mandamento de Moisés: amar ao teu Deus acima de todas as coisas. Segundo, amor de novo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu sou um crente regenerado,
se eu amo a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Thales, eu sou regenerado, sim, eu acredito, mas não tem como um crente ser regenerado se ele dentro da igreja não fala com o irmão do lado. Não tem como um crente ser regenerado se o vizinho do lado incomoda ele e ele espragueja o vizinho de todas as formas. Não tem como um crente ser regenerado se ele não ama o próximo como a ele mesmo. Então, o fruto do Espírito, o amor, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A primeira ação do Espírito Santo na vida do crente é a regeneração, para depois vir a capacitação. E tais capacitações são essas: é as evidências, línguas, marcha, poder em ação. Gente, só que eu quero dizer aqui, eu quero pregar aqui sobre esse poder. E que poder é esse? Poder, como eu disse, no grego dunamis. Só que no grego dunamis deriva pelo menos 3 palavras. E que 3 palavras são essas, Thales? Dínamo, dinamite e dinamismo. Dínamo, dinamite e dinamismo. Essas 3 palavras são derivadas de dunamis no grego. E Thales, dinamite, sim, explosão do Espírito Santo. Dunamis, dinamismo, dinâmica, poder em ação. E Thales, o que é dínamo? Gente, quando nós somos revestidos do Espírito Santo e do poder dele, é obviamente que nós recebemos esses três revestimentos para fazer a obra de Deus. Dinamismo, que é poder em ação e poder real. Dinamite, a explosão do Espírito Santo. E dínamo, Thales, o que é dínamo? Dínamo é usado até hoje. Dínamo é usado até hoje. O que é dínamo, Thales? Explica para mim. Sim, eu explico. Dínamo é um gerador de energia. Dínamo é um gerador de energia. Thales, e o que é um gerador de energias? Nós somos inteligentes e conhecemos o que é um gerador de energia. O que é um gerador de energia? Um gerador de energia é aquilo que é ativado quando a energia natural acaba. Por exemplo, se você for no mercado, se você for no Guanabara da vida, você vai ver que eles têm gerador de energia. Por quê? Porque a nossa luz tem picos. Ela vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo, vai em cima e vai embaixo. A luz natural tem pico, ou seja, o mercado não acredita somente na luz natural, porque o dia que a luz natural falhar, ela der queda e ficar pelo menos 3 dias sem luz na face da terra, o gerador de energia é ativado no mesmo momento. Ativando o gerador de energia, o mercado não deixa que as coisas que estão nele acabem, estraguem. Ou seja, o dínamo é um gerador de energia. Então, o Espírito Santo, quando ele reveste a igreja do poder dele, é recebido. Aleluia! Sobre eles. Dinamismo para poder em ação, para pregar o Evangelho. E também é recebido dínamo, um gerador de energia. Ou seja, o Espírito Santo trabalha como um gerador de energia. Thales, eu estou entendendo o que você está falando, mas me mostra na Bíblia. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Paulo diz que foi-me posto um espinho na carne, e por 3 vezes eu orei, Senhor tira, e a resposta dele foi, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo continua dizendo, é por isso que eu entendi que quando penso que estou forte, é aí que estou fraco. Por quê? Porque quando eu acredito na minha força natural, é aí que eu estou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. Por quê? Porque Paulo entende que o poder de Deus é um dínamo na vida dele. Quando ele não tem força para ir, o dínamo é ativado. Quando ele não tem força para pregar, o dínamo é ativado. Quando ele não tem força para falar, o Espírito Santo é ativado. Paulo, ele mesmo diz, eu glorifico nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando eu estou fraco, o poder de Deus Aleluia! me dá forças para continuar. Paulo entende que quando ele não tem força natural, quando ele não tem a força do próprio braço, o Espírito Santo automaticamente desce sobre ele e fala, mesmo você não tendo força, mesmo você não conseguindo, mesmo você não querendo, o Espírito Santo é ativado na vida de Paulo. É por isso que
Jesus diz para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Por quê? Porque vocês não podem fazer a obra, vocês não podem pregar o Evangelho sem primeiro receber o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque como o jovem disse aqui, assim como eu disse aqui, que Jesus é quem disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Por quê? Porque se eles estão fazendo isso comigo, que sou o Cristo, aleluia, vocês que pregam o Evangelho, então vocês têm que estar dispostos a morrer pelo poder da minha palavra, a morrer pelo amor à minha palavra, a morrer pelo amor do Evangelho. Ou seja, Cristo está ensinando para os discípulos. Cristo não ensina isso para a multidão. Cristo ensina isso para os discípulos. Se vocês querem mesmo me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, toma a tua cruz e siga. Por quê? Porque vocês têm que estar dispostos a morrer por amor ao meu Evangelho. É por isso que quando ele chama Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele vai dizer para Ananias: vai até a rua chamada direita, que você verá um homem cego orando. Ou seja, Paulo está orando, cego. E ele diz: porque eu ensinarei a Paulo o quanto há de padecer pelo meu nome. Gente, Jesus é quem diz que vai ensinar a Paulo o que é padecer pelo nome dele. O ensinamento de Jesus é: eu vou ensinar a Paulo o que é padecer pelo meu nome. Ou seja, o ensinamento de Jesus para quem anda com ele, o ensinamento de Jesus para os discípulos dele, o ensinamento de Jesus para quem está do lado dele. Não é você vai ter casa, não é você vai ter carro. É qual o ensinamento? O quanto há de padecer pelo meu nome. Ou seja, é por isso que Paulo diz: eu glorifico quando eu estou fraco, eu glorifico na minha fraqueza, eu glorifico quando eu estou triste, eu glorifico quando há dificuldade. Por quê? Porque quando há dificuldade, é Jesus que está me ensinando o quanto é padecer pelo nome dele. Eu vim pregar o Evangelho, e o Evangelho da verdade. E que Evangelho é esse, Tati? O Evangelho da verdade não é casa, não é carro, não é não é isso. O Evangelho da verdade é o quê? Recebereis virtude, recebereis poder para pregar o Evangelho aos confins da terra. Gente, o que me impressiona nos discípulos é muito interessante, porque Lucas capítulo 11 vai dizer que os discípulos estão diante de Jesus, e Jesus diz para os discípulos, é Jesus quem oferece para os discípulos: peça o que vocês querem, peça o que vocês querem. Gente, os discípulos estão andando com Jesus, os discípulos veem Jesus ressuscitar morto, os discípulos veem Jesus curar paralítico, os discípulos veem Jesus curar enfermo, os discípulos veem Jesus fazer cego enxergar, os discípulos veem Jesus fazer mudo falar. Quando os discípulos têm a opção de escolher, porque foi proposta por Jesus para ele escolher, escolhe aí o que vocês querem. O que os discípulos escolhem me interessa e me incomoda, porque isso deve ser um ensinamento para a minha geração. O que os discípulos pedem, o único pedido dos discípulos para Jesus é: ensina-nos. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. O pedido dos discípulos não é casa. Os pedidos dos discípulos não é carro. O pedido dos discípulos não é porta aberta. Qual é o pedido? Ensina-nos. Glória a Deus. Aí eu entendo o que Tiago diz. O que Tiago diz? Pedis, pedis e não recebereis. Porque pedis mal. Gente, Jesus dá uma lição para os discípulos. Eu estou falando de discípulo porque discípulo é quem anda com Jesus. Aleluia. Discípulo é quem está do lado de Jesus. Discípulo é quem acompanha Jesus. Só que os discípulos, gente, eles nos dão uma lição para a geração atual. E eu falo para a minha geração porque eu estou incluído nela. A geração atual pede tudo a Jesus, menos sabedoria para orar. Aí quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, a oração é o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Todos nós conhecemos o Pai nosso. Seja feita a tua vontade. É a minha vontade ou é dele? É o que eu quero ou o que ele quer? Glória! Seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como é no céu. Gente, eu não sei se vocês nunca imaginaram isso, não é possível.
Mas perceba que Isaías capítulo 6 diz que tem 3 anjos que cantam santo. Eles não dizem que os 24 anciãos cantam santo. É os 3 anjos que cantam santo. Diz que os 24 anciãos estão sentados no trono. Diz que tem querubim, serafim, milhares e milhares de anjos, cada um na sua ordem. Ou seja, no céu tem ordem. Aleluia. No céu as coisas são organizadas. Oh, glória. Aí a oração do Pai Nosso é: seja feita aqui na terra como lá no céu. Se no céu tem ordem, Aleluia. seja feita na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O pedido é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a oração, ela tem um propósito. Oração é diferente de petição, porque a oração inicia louvando a Deus. Pai nosso que estás no céu. É Jesus que ensinou para a gente orar. Aleluia. Glória. Então, quando você recebe o poder do Espírito Santo, automaticamente você recebe a sabedoria para poder orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo clama com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Porque quando a gente ora, e a gente aprende isso é de escola bíblica, a gente aprende isso quando a gente ora, o Espírito Santo leva nossas orações ao Pai, na salva, porque se tu acha que salva veio de hoje, o homem que inventou salva, não, na Bíblia tem salva. A salva é que carrega as orações do... Na Bíblia, a Bíblia que diz que o anjo vai com a salva diante de Jesus com as orações. A salva não foi inventada na terra. No céu tem salva, que carrega oração. O anjo vai com a salva, com as orações, até Deus. Então o Espírito Santo é alguém que acompanha a gente até hoje. Por quê? Porque as aparições do Espírito Santo na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, melhor dizendo, de Gênesis até Jesus nascer, as aparições do Espírito Santo eram muito superficial. E o que é superficial? Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento ele não permanecia na vida do homem. A Bíblia diz que ele descia, agia e ia embora. Por exemplo, Sansão era tomado por Espírito Santo e quebrava portões. Depois o Espírito Santo saía. É por isso que você vê que a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais nele. Porque ele vinha e ia embora. A pneumatologia nos ensina as formas do Espírito Santo trabalhar. A pneumatologia ensina que quando Noé solta a pomba, e a pomba simboliza o Espírito Santo, segundo João Leitão de Melo, no seu livro Títulos e Sombras da Bíblia, simboliza o Espírito Santo, porque é a única ave que não tem fel. A pomba, quando ele solta a pomba vai e volta porque não encontra repouso. Segundo a pneumatologia, é a primeira vinda do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ela vai, usa e volta. Ele vai, usa e volta. A segunda viagem da pomba, ela vai e volta na sua boca com um galho de oliveira. Quando ela volta na sua boca com um galho de oliveira, é a segunda vinda do Espírito Santo. Que segunda vinda é essa? Sobre Jesus. Jesus, ele diz: eu sou a oliveira. Sobre Jesus. Ele vem, trabalha através de Jesus, depois volta. A terceira, que ele solta a pomba vai e não volta, que é a recebida do Espírito Santo em Atos 2. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo em Atos 2, o Espírito Santo está conosco até hoje. Aleluia. Então quem cura é o Espírito Santo. Glória a Jesus. Quem salva, Aleluia. quem liberta, quem transforma, quem livra, Aleluia. é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está nos acompanhando até hoje. Quando a Bíblia diz: recebereis poder do Espírito Santo, é porque nós receberemos o poder do Espírito Santo para atuar na igreja.
assim como nós estamos atuando hoje. Ou seja, não tem como, gente, não tem como ter ação na igreja se não houver o Espírito Santo. Não teria como eu pregar sobre ele se não houvesse ele. Aleluia. Não teria como eu falar sobre ele se não houvesse ele. Então a ação do Espírito Santo é notável. A igreja que não tem Espírito Santo não tem ação do Espírito Santo. Quer ver a igreja que já foi embora com o Espírito Santo? É a igreja que você entra, culto, sai culto, entra culto, sai culto, e a vida não muda. Você quer ver culto que não tem o Espírito Santo? Você entra aqui de uma forma e sai da mesma forma. Gente, eu preciso dizer isso aqui porque Deus falou comigo isso. E Deus falou para mim. Eu falava assim, talvez a culpa seja minha. De eu ir na igreja e não sentir mais o Espírito Santo. Eu pensava isso quando eu estava meio barro, meio tijolo. Talvez a culpa seja minha. Mas não é possível que eu vou na igreja ali da esquina, eu não sinto Deus. Eu venho aqui nessa igreja, eu sinto Deus. Será que é Deus diferente? Eu chego aqui, o irmão pega a palavra, eu sinto Deus. Aí eu chego lá na esquina, outro irmão pega a mesma palavra e eu não sinto Deus. Será que a culpa é minha? E eu pensava isso, será que a culpa é minha? Aí Deus me ensinou que não basta falar dele. Aleluia. Não basta cantar sobre ele. Não basta orar para ele. Aleluia. Não basta se não viver com ele. Glória a Deus. Não basta a gente chegar e orar e Deus me ajuda. Não basta eu chegar aqui e pregar. Não basta eu chegar aqui e cantar. Se eu não vivo. Aleluia. Aleluia, Deus. O Espírito Santo, ele trabalha até hoje nas nossas vidas. Que eu te provo que ele trabalha. Tem dia que você nem quer vir para a igreja. E você fala assim, na sua mente você fala, eu vou porque eu tenho que ir. Não é porque você quer vir, não é porque você tem que vir. É porque o Espírito Santo te conduz até aqui. Aleluia. O Espírito Santo te dá força para chegar. Aleluia. Só que como eu disse, gente, o Espírito Santo quer permanecer nas nossas vidas. E a ação dele é essa, permanecer em nossas vidas. Só que o problema da gente é não aceitar o primeiro estágio do Espírito Santo. Que estágio é esse? Regeneração. Mas Thales, eu tenho 15 anos de igreja. Isso não diz nada. Mas Thales, eu falo em línguas, eu pulo, eu marcho, eu rodo, eu faço isso tudo. Isso não diz nada. Aleluia. Jesus é quem disse para nós. Naquele dia, nós teremos surpresa. Porque muitos dirão, em teu nome eu preguei, Aleluia. em teu nome eu falei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz. Jesus vai lá e vai dizer, do que adiantou você falar tudo isso e não ser regenerado por Deus? Meu Deus, aleluia. Então, quer um conselho? Aceita a transformação do Espírito Santo. Aleluia. Glória. Você não vai receber a capacitação se não for transformado por ele. Aleluia, Deus. Aí tem gente que fala assim, eu estou 10 anos na igreja e Deus não fez. Eu estou 15 anos na igreja e Deus não fez ainda. Porque você não saiu nem do primeiro estágio. Meu Deus. Não adianta a gente querer que ele faça se não aceitar ser regenerado por ele. Glória. Não adianta a gente querer que ele realize se não aceitar ser transformado por ele. E eu acho que não era a palavra que você esperava,
Não era a palavra que a igreja esperava? Mas não tem como a gente receber dele se não for transformado. Aleluia! E eu quero pregar algo, e eu estou pregando algo aqui, que Deus falou comigo, que não tem como eu receber dele se não for transformado. Aí a gente ora, Deus, por quê? Porque o Senhor não fez, porque o Senhor não faz, o Senhor falou. Aí ele está olhando e dizendo, mas você nem foi regenerado. Meu Deus, aleluia, Jesus. Aí você fala, eu estou quinta na igreja, eu estou domingo na igreja, consagração, escola dominical, e Deus não faz. Mas está todo culto e não foi regenerado. Meu Deus, é verdade. Aí a gente fica, sabe, como a figueira estéril. De Lucas capítulo 13, versículo 6. O dono Davi olha para a figueira e fala, eu venho 3 anos procurar fruto e não encontro. Mas o engraçado é que a figueira é a única árvore que só dá folha se tem fruto. O dono Davi vê folha, mas quando chega não tem fruto. Aí ele fala, do que adianta ela aparentar que tem? Parecer que é, mas quando eu chego para colher fruto não Oh, tem. Espírito Santo, aleluia. Aí Deus olha e diz, está ocupando a terra inutilmente. Aleluia. Jesus diz em João, é Jesus quem está falando, gente, não é coisa da minha cabeça. Se você quiser ler depois, olha em casa. Jesus em João diz, eu sou a videira verdadeira, todo ramo que está em mim e não der fruto é cortado e lançado fora. Então, eu estou na igreja quinta, eu estou na igreja domingo, beleza, mas cadê o fruto? A preocupação de Deus com os crentes e com nós que seguimos a Ele, não é se você está todo dia aqui, é se você dá fruto. Verdade. Eu estou todo dia no culto, eu vou num monte. Eu vou falar de mim que é melhor do que eu falar de vocês. Eu vou falar de mim, que aí vocês talvez glorifiquem. Vou falar de mim. Eu vou pelo menos uma vez na semana, eu vou no monte. Quarta-feira eu estou na igreja, domingo eu estou na igreja, eu oro todo dia. E aí todo mundo olha assim e fala, ele está todo dia na igreja. Mas Deus está olhando assim e falando, do que adianta? Se quando eu chego para colher fruta, ele não tem nenhum. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso incomoda o Espírito Santo, porque ele foi deixado aqui para fazer a gente gerar fruto. Isso entristece o Espírito Santo, porque quando a missão dele foi descer sobre eles para que eles dessem fruto, e quando Deus chega para olhar e ver, não tem fruto. Aí o Espírito Santo olha e fala, talvez eu esteja falhando a minha missão. Mas Thales, eu estou na hora nona, eu estou na consagração, eu canto todo dia, eu prego, eu louvo, eu oro, eu faço jejum, eu faço propósito. Mas a figueira tinha folha, parecia que era, Meu Deus. se comportava como se fosse, mas quando Deus chegava, cadê os frutos? E Deus fala, do que adianta? O dono fala, eu plantei a figueira na minha vinha para que ela desse fruto, mas quando eu chego para colher fruto, ela não tem que estar ocupando inutilmente. Aleluia. Glória a Deus, coisa linda. Imagine a decepção do dono da vinha, que plantou a figueira para dar fruto. E ele fala, eu procurei por 3 vezes, não foi uma vez, já é o 3º ano que eu venho procurar fruto e ela não tem fruto. Não é a primeira vez que eu estou aqui. Ele fala para o vinheteiro, não é a primeira, não é a segunda, é a 3ª vez. E eu cheguei e ela não tem fruto. E será que quantas vezes Deus vai dar a oportunidade para a gente gerar fruto e a gente não gerar fruto? Quantas chances a gente vai ter que ter para que a gente dê fruto e a gente não dá? Gente, eu sei que, Thales, eu queria ouvir falar que o poder de Deus é para a gente ser avivado. Não, mas o poder de Deus é para transformar.
avivamento sem transformação, eu não conheço. Eu não conheço esse. A Bíblia diz que o avivamento é transformação. Glória. E a missão do Espírito Santo é essa, a primeira, transformar. Porque quem... Gente, isso aqui, eu sei que é difícil de escutar, mas é necessário. Quem é transformado pelo Espírito Santo, o caráter dele muda. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Oh Deus, aleluia. A transformação do Espírito Santo transforma caráter. Então, eu não aceito. Eu, Thales, eu tenho 25 anos hoje. E eu acompanho a minha mãe desde os 9, se eu não me engano. Desde os 9 anos da idade. E eu sempre escutei isso e eu não aceito. Eu sei que eu sou mais novo. Eu sei que eu sou mais novo. Mas eu não aceito isso. Esse é meu jeito. Eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Esse é meu jeito. Eu não aceito isso. Crente fala isso, eu não aceito. Porque a primeira ação do Espírito Santo é transformar o caráter do crente. Jesus. Ah, mas esse é meu jeito, eu sou ignorante mesmo. Se mexer comigo, eu falo mesmo. Eu não conheço esse Espírito Santo que trabalha desse jeito. Aí está 10 anos na igreja e ele fala, esse é meu jeito. Eu sou ignorante, eu falo alto, se pisar no meu carro, eu faço e aconteço. E cadê o Espírito Santo? Obrigada, Senhor, por esta palavra. Aleluia. Eu sei, gente, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil escutar, mas é necessário. É necessário. Porque eu tenho 25 anos. 25 anos eu tenho. Sou novo ainda. Muito novo, eu acho. Eu sou novo. Só que, gente, eu não sei porquê. Mas Deus me dá as mensagens para transformar pessoas. Pelo que eu sei, eu nunca preguei uma mensagem até hoje falando que Deus ia dar alguma coisa para alguém, a não ser transformação. O que eu lembro, eu nunca preguei. E eu me espanto por isso, porque esses dias eu estava em casa, eu fiquei pelo menos um mês em casa, e Deus me deu uma mensagem que eu falei, como é que eu vou pregar essa mensagem? Como é que eu vou falar essa mensagem que não tem como eu pregar isso? Só que graças a Deus, e eu não sei, talvez eu não volte mais aqui, e eu não estou falando por ele de não aceitar a mensagem não sei, vai ser Deus. Quando Deus quiser que eu volte, eu vou voltar. Mas só que Deus me dá essas mensagens porque Ele me transforma através delas. Aleluia. Ele me transforma e me ensina através delas. E você acha que não? E a mensagem primeiro bate em mim. A primeira mensagem é pregada para mim, para depois pregar para a igreja. Então não espante você, esse pregador está falando porque não é ele, mas o primeiro falou comigo. Primeiro cortou em mim. Glória. Então não preciso dizer para você, gente, eu não sei, você talvez veio aqui nessa noite esperando ouvir, Deus vai te levantar, e Deus levanta. Eu não sou contra isso, eu não sou contra pregar sobre isso, gente, entenda a minha fala. Deus levanta, Deus faz, Deus realiza sonhos, Deus faz milagres, Deus dá aquilo que a gente pede, se for direcionado por Ele, Deus dá, sim, mas Deus não vai te dar nada se você não for transformado. Essa é a verdade do Evangelho. Thales, você está falando da boca para fora. A Bíblia diz que tinha uma mulher, o nome dela era Ana. Ana pede a Deus um filho e Deus não dá o filho. Ana pede a Deus um filho e Deus não dá o filho. Aí a Penina perturba a Ana e Ana fala, Deus me dá e Deus não dá, Deus me dá e Deus não dá. A Bíblia diz que por aproximadamente 10 anos ela ora, Deus me dá e Deus não dá, Deus não dá. Aí eu perguntei a Deus por que o Senhor não dá o filho a Ana no primeiro momento que ela pediu. Aí a Bíblia me disse. A Bíblia diz que quando Ana sobe o tempo para orar, ela está amargurada. Ela está amargurada. Ana está amargurada. Gente, tem mães aqui. E isso é básico. Quando a mãe está passando por algum sentimento ruim, é automático, passa por ventre para a criança que está sendo gerada. Se a mãe se estressa muito, isso é comprovado pelo médico. Passa
Imagine Ana tendo Samuel, que Deus queria levantar como sacerdote, juiz e profeta, no meio da amargura. Verdade. Aleluia. A criança ia nascer, como a gente diz hoje, atribulada. Aí Deus está olhando ali em cima e fala: eu quero te dar uma criança perfeita para ser juiz, sacerdote e profeta. Mas você está amargurado? A Bíblia diz que certo dia Ana decidiu levantar. Decidiu parar de chorar e comer. E falar: Deus, responde a minha oração. Aleluia. Aí Deus olha para ela e fala: agora sim, você foi transformado. Receba o filho que tu pediste. Aleluia. Então gente, eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando de mim, isso aqui é Bíblia. Deus não vai te dar nada se você primeiro não fosse transformado por Ele. E eu não vou falar nem me desculpe, que é o Espírito Santo que está falando. Eu posso pedir desculpa pelo que eu falo. Quando é Ele que fala, eu tenho que pedir desculpa. Mas, eu sei que você não queria ouvir isso aqui, mas talvez você está há tanto tempo fazendo campanha falando: Deus me dá, e Deus está olhando em cima e falando: não dou. E não é que não está pronto. Já está pronto. Ele só não te deu. Por quê? Porque você não foi transformado por Ele. Não tem como a gente receber nada de Deus se não for transformado por Ele primeiro. E que é um segredo, eu vou deixar isso aqui para você gravar na sua memória. Tudo que você sonha e pede a Deus, já está pronto. E eu vou usar um texto básico aqui, é que quando Deus vai fazer a terra, Ele não faz o homem primeiro para depois fazer o jardim. Ele primeiro faz o jardim, que é a moradia, e depois faz o homem. Ou seja, quando o homem foi feito, já estava preparado a morada para ele. Então tudo que você pede a Deus e sonha, debaixo, obviamente, dos caminhos dele, já está preparado. Ah, Thales, então por que eu não recebi? Porque é você que não está preparado. Aleluia. E eu estou afirmando aqui, já está preparado o que você quer. Aquilo que você pediu, que você já está preparado. E por que eu não recebi ainda se já está pronto? É porque você não está pronto. Deus não dá nada perfeito para ninguém quebrar. Grave isso na sua memória. Deus não dá nada perfeito para ninguém quebrar. Porque se Ele te der algo perfeito, quebrado do jeito que você está, você vai quebrar o que Ele te deu perfeito. Talvez tenha alguém falando assim: eu quero casar, me dá um marido varão. E Deus está olhando e falando: não dou. Me dá uma esposa, e Deus está falando: não dou, porque você está quebrado. E o casamento que eu tenho para você é perfeito. E se eu te der do jeito que você está, você vai quebrar o casamento que eu tenho perfeito. Aleluia. E que é um segredo, gente. Pede muito milagre a Deus, assim como eu peço. Não estou criticando você, eu peço. Mas carrega com vocês que o milagre tem consequência. O milagre tem responsabilidade. Meu Deus! Não acha que milagre vai vir de qualquer jeito e Deus me deu e pronto, tá bom. Não, milagre tem responsabilidade. Meu Deus. Milagre tem que cuidar, tem que ser tratado. Tu acha que recebeu e acabou? Não, milagre tem responsabilidade. Deus, Senhor da glória. A gente fala assim: Deus, eu quero uma casa própria. Deus me dá uma casa própria. Deus vai dar. Aí chega a conta de luz, Deus me ajuda a pagar, mas Deus fala: você não quis a casa. Esqueceu da responsabilidade que tinha. Eita glória! Deus me dá um carro, aí o PVA chega e Deus me ajuda a pagar, e Deus não, você não queria. Mas ele esqueceu da responsabilidade. Senhor, coisa linda. Jesus. Que é um segredo, e aprenda como eu estou aprendendo. Não vou falar que eu já sei, eu estou aprendendo. Milagre é acarretado de responsabilidade. Gente, eu vou falar de mim agora, de mim, como eu estou falando sempre. O meu sonho, minha mãe está de prova. O meu sonho era casar. O meu sonho não era ter carro, o meu sonho era casar. Hoje eu casei. Vai fazer um ano que eu casei. Aleluia. Aí a primeira crise, fui questionar Deus. Aí Deus, tu não quis casar? Coisa linda. É. Isso aí. Esqueceu da responsabilidade que ela te trazia? Coisa linda, José. Então, gente, o poder do Espírito Santo. Acabei. Parei. O poder do Espírito Santo. Ele
ele desce sobre nós. Primeiro, transformando, depois, capacitando, para a gente permanecer, fazendo a obra. Ou seja, regenera, capacita, transforma, Aleluia. santifica, ele cura, transforma, ele cura, santifica, ele cura, transforma, ele trabalha. Então o Espírito Santo trabalha dessa forma. Transforma, santifica e depois ele trabalha e capacita. Então eu vim pregar para uma igreja que eu creio, que está disposta a receber o poder de Deus. E acarretado com o poder de Deus, receber os milagres dele. Porque a Bíblia diz que quando a igreja recebeu o poder de Deus, o crescimento dela não parou e está crescendo até hoje. Quando o poder de Deus é colocado sobre nós, é para o nosso crescimento, e crescimento sem fim. Então eu creio que você veio disposto a receber o poder de Deus. E é esse poder que eu vim pregar para você. O poder de transformação do Espírito. Glória a Jesus. O poder de capacitação do Espírito Santo. O poder de realização do Aleluia. Então eu creio que assim como Deus falou comigo, Deus também falou com a igreja. Eu posso orar? Se coloque de pé que eu vou orar e vou encerrar.